Bom, pessoal, olá a todos. Agora eu vou fazer um vídeo um pouco mais polêmico da análise crítica, mas também um pouco mais interessante. Primeiro vamos começar falando um pouco de Tiago. Tiago, pelo que a Bíblia descreve, ele era um importante líder da igreja primitiva e provavelmente era o líder, da igreja em Jerusalém. Vocês podem ver algumas evidências internas, por exemplo, aqui em Atos 15, Tiago que toma a palavra lá durante o concílio. Aliás, duas pessoas são destacadas aqui, que é Pedro e Tiago. Aqui em Atos 12, por exemplo, quando Pedro é solto da prisão, ele manda anunciar o Tiago. Paulo, aqui em Jerusalém, segundo Atos 21, ele ficou na casa de Tiago, que era um importante membro da igreja. Em Gálatas ele menciona isso, ele fala que não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Mas a Bíblia não menciona como esse Tiago morreu. Apenas um outro Tiago, que foi morto por Herodes, que seria o Tiago, o apóstolo, um dos filhos de Zebedeu, o irmão de João. Até porque parece que era um nome comum, então tinham vários Tiagos na escritura. Tudo bem. Entretanto, alguns relatos fora da Bíblia, eles mencionam um certo Tiago, que também foi morto. Vamos ver esses relatos, vocês vão ver que interessante. Começar aqui por Joséfo, no livro de Antiguidades. Joséfo fala que o jovem Anano, que como já dissemos, assumia a função de sumo sacerdote, era uma pessoa de grande coragem e excepcional ousadia. Esse Anano aqui, a tradução que eu estou usando, pode ser que seja Ananias, tá? Mas eu estou usando a tradução que eu achei. Era seguidor do partido dos saduceus, os quais, como já demonstramos, eram rígidos no julgamento de todos os judeus. Com esse temperamento, Anano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho. Assim reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, o irmão de Jesus, aí aqui esse tal de Tiago, chamado Cristo, junto com alguns outros. Então foi Tiago e mais algumas outras pessoas. E tendo-os acusados de infração da lei, entregou-os para serem apedrejados. Então aqui nós temos um relato de Flávio Joséfo, de um Tiago que junto com outras pessoas foi levado ao sinédrio perante esse tal de Anano ou Ananias e foi apedrejado. Ok. Esse Tiago de Joséfo era considerado o irmão de Jesus, o mesmo que Paulo menciona em Gálatas. Aqui, eu não via ninguém senão a Tiago, o irmão, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Então seria o mesmo Tiago e não o Tiago, o apóstolo, correto? E o relato de Tiago de Joséfo, ele é muito parecido com o relato de Pedro, um apócrifo chamado Atos de Pedro, que diz o seguinte: Tiago, um dos apóstolos mais importantes, o que mostra que ele era uma pessoa proeminente na igreja, a par de Pedro e João, ou seja, outras duas colunas da igreja, encontrava-se no templo a convite dos líderes judeus. Só mais um detalhe aqui, então não seria o Tiago, irmão de João, aquele que foi morto antes, tá? Para discursarem. Primeiro falou o sacerdote e depois Tiago tomou a palavra e falou-lhe sobre Jesus e os seus ensinamentos. Tudo o que esse Tiago dizia surpreendia os que ouviam, por ser uma doutrina tão inovadora. As palavras de Tiago foram convincentes e muitos se converteram. Então aqui você já tem uma pluralidade que harmoniza ali também com Joséfo, que muitas pessoas se converteram. Menos um que se encontrava no auditório, Paulo. Quando Tiago se calou, foi a vez de Paulo falar e proferir palavras inteligentes, mas cheias de raiva. Paulo era uma fera e conseguiu virá-los contra Tiago e os discípulos. Então aqui tinham várias pessoas que ali estavam, o que harmoniza também com Joséfo, que não era só um, eram vários aqui, junto com alguns outros. Já que no relato apócrifo de Pedro ele fala que tinham também alguns discípulos. Gerando-se um motim em que dezenas foram assassinados. Isso o apócrifo menciona, que muitos ali foram mortos, assassinados. Paulo dirigiu seus esforços pessoais a Tiago, atirando-o de cima das escadas. Então, segundo esse relato, Paulo pegou Tiago e empurrou ele de cima das escadas. Julgando-o morto, foi-se embora e deixou ele ali. Por sorte, Tiago não morreu, mas Paulo não desistiu e continuou sua perseguição, falando contra Jesus, os seus seguidores e a sua doutrina sempre que podia. Para ele, tudo aquilo era uma abominação. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, citando o relato lá de Joséfo I, ele preservou o registro de passagens de hoje perdidas da obra de Egésipo e Clemente de Alexandria, que são pais da igreja antes de Eusébio, são mais antigos, Egésipo e Clemente.
O relato de Egésipo é um pouco diferente do de Joséfo e pode ter sido uma tentativa de reconciliá-los combinando-os. Então ele não é 100% considerado original, tá? Pode ter tido alguma tentativa de harmonização. E de acordo com Egésipo, os escribas e os fariseus foram até Tiago em busca de ajuda para eliminar as crenças cristãs. Então já foi diferente, eles buscaram Tiago para tentar pedir ajuda dele. Por que pedir ajuda? Porque Tiago seria uma pessoa importante, proeminente na igreja primitiva. Então só aí você vê a importância desse tal de Tiago. Ele é citado por Joséfo, ele figura nos apócrifos, ele figura na Bíblia, e os pais da igreja também mencionam esse Tiago. Vamos ler aqui o relato. Ó. Eles vieram, portanto, em grupo até Tiago e disseram: Nós te suplicamos, contém o povo, pois eles se desviaram em suas opiniões sobre Jesus, como se ele fosse o Cristo. Nós te suplicamos, convençam todos que vieram aqui para o dia da Páscoa sobre Jesus, pois nós todos ouvimos a sua persuasão. Então Tiago era persuasivo. Pois nós também, assim como todo o povo, somos testemunhas de que tu és justo e não te mostra preferência por ninguém. Então esse Tiago era uma pessoa justa, imparcial. Convence, portanto, o povo a não entreter opiniões errôneas sobre Jesus, pois todo o povo, e nós também, ouvimos a sua persuasão. Tome uma posição firme, então, no alto do templo, de modo que possa ser visto claramente por todos. Então eles mandaram ele ficar no alto do templo, e as tuas palavras possam ser claramente ouvidas por todos. Pois, para comemorar a Páscoa, todas as tribos vieram para cá, e também alguns gentios. Para desgosto dos escribas e dos fariseus, Tiago corajosamente testemunhou que Cristo sentava-se no céu, do lado direito do grande poder, e retornaria nas nuvens celestiais. Então eles confabularam entre si: erramos ao procurar o seu testemunho sobre Jesus. Vamos então subir e jogá-lo de lá, do lugar alto onde Tiago estava, para que eles tenham medo e não acreditem nele. Assim os escribas, lançaram abaixo o homem justo. Ele foi empurrado lá do alto do templo, parecido com o que Paulo fez aqui, ó, em Pedro, em que ele foi empurrado das escadas, aqui, ó, atirando das escadas. Só que aqui ele foi empurrado do alto do templo. E começaram a apedrejá-lo, uma vez que ele não morreu na queda. Mas ele virou e se ajoelhou e disse: Eu te imploro, Senhor Deus Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Inclusive é provavelmente disso que veio aquela citação lá de Lucas, que eu já falei que é uma inserção posterior, quando Jesus falou na cruz. E enquanto eles estavam apedrejando-o até a morte, um dos sacerdotes, dos filhos de Recabe, o filho de Recabim, de quem testemunhou Jeremias o profeta, começou a gritar dizendo: Parem, o que estão fazendo? O homem justo está rezando por nós. Mas um dentre eles, aqui ele cita uma outra pessoa, ele não cita quem, um dos tintureiros, uma pessoa que trabalhava com tintura, tomou seu cajado, com o qual ele estava acostumado a manipular as vestes que tingia, e atirou na cabeça do homem justo. Só um adendo aqui, um PS que eu esqueci de escrever aqui no esboço. Paulo, segundo o Novo Testamento, ele era um fabricante de tendas, ele trabalhava com tendas, com tecidos, panos, o que lembra um pouco quem trabalha com tintura, essas coisas, tá? E assim ele sofreu martírio, e eles o enterraram ali mesmo, e o pilar que foi erguido em sua memória ainda está lá perto do templo. Este homem foi uma testemunha verdadeira, tanto para os judeus quanto para os gregos, de que Jesus é o Cristo. Isso está em Atos das Igrejas, sobre o martírio de Tiago, o irmão do Senhor. Fragmentos de Atos da Igreja, tá? Então o que nós temos comum nesses relatos desses Tiagos? Nós temos um certo Tiago, que foi ao templo e fez um certo discurso, ainda que cada um tenha falado diferente. Isso também seria uma prova de veracidade, né? Porque, como eu falei, é humanamente impossível pessoas diferentes escreverem exatamente igual. Ele irritou um grupo de religiosos que tentaram jogar ele do templo. Segundo um relato foi da escada, segundo o outro foi do templo. Paulo pode ter sido responsável, porque ali é mencionado ele no apócrifo de Pedro. E Tiago, depois disso, foi apedrejado, mas não morreu. Aí ele foi assassinado logo em seguida. Ou seja, primeiro ele foi jogado e não morreu, e depois que ele foi apedrejado, tá? E apesar desses três relatos até importantes, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele não se importou em narrar como Tiago morrera, o que é estranho. Mas ele estranhamente narra a morte de Estevão, que é uma forma parecida, quando Estevão foi apedrejado, e estava lá um certo jovem Saulo, que consentiu com a morte de Estevão. Então Lucas faz um relato bem simplista de um tal de Estevão,
Ele só menciona que Paulo estava presente, como que consentindo com a morte de Estevão, e não vai além disso. Pronto, ele já muda de lado. Só que esse relato aqui da morte do Estevão, ele é muito parecido com esses 3 relatos aqui, ó, da morte de Tiago, um dos importantes líderes da igreja. O Tiago, que seria até o irmão do próprio Senhor. Então não é estranho que Lucas não menciona isso, sendo que Lucas estava ali reunindo os fatos? Quer dizer, Joséfo viu isso, os pais da igreja viram isso, os apócrifos viram isso, mas Lucas não viu. Lucas viu um certo Estevão. Será que era a mesma pessoa que Lucas estava falando? Bom, há uma possibilidade. Vamos ver aqui comparando os relatos, o que eles têm em comum. Os relatos de Estevão de Atos falam que as pessoas estavam furiosas com Estevão. Você vê lá no apócrifo de Pedro que fala que Paulo era uma fera. Paulo ficou furioso. E em Atos da igreja também dá a entender, né, que eles ficaram, os escribas, né, furiosos com Tiago. Segundo Atos, continuando aqui a narrativa, esse tal de Estevão, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem. Ele falou, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à sua direita. Segundo Atos da igreja, esse aqui também falou o mesmo. Ele falou que Jesus estava sentado do lado direito de Deus, lá nos céus. Vocês notaram como é semelhante? Segundo Atos, eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se arremeteram contra ele, ou seja, foram contra ele fisicamente. Segundo o relato aqui de Pedro, do apócrifo, Paulo também incitou as pessoas, né, os escribas, os fariseus, a irem contra ele, jogando ele das escadas. E segundo aqui o relato dos pais da igreja, eles também se arremeteram contra ele, uma vez que ele não morreu na queda, mas eles jogaram ele. Segundo Atos, expulsaram ele da cidade e o apedrejaram. Segundo os pais da igreja também, expulsaram ele da cidade, o tal de Tiago, e o apedrejaram. E segundo o relato lá de Joséfo, também entregaram eles para serem apedrejados, o tal de Tiago. Vocês notaram que tudo que aconteceu com Estevão é o mesmo que aconteceu com Tiago? Segundo Atos, esse tal de Estevão, antes de morrer, ele fez um pedido de clemência aos seus executores. Ele falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Não lhes imputem pecado, perdão. Já segundo os pais da igreja, ele disse, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. A mesma atitude de Tiago. E a única diferença aqui são essas. Segundo Atos, era um tal de Saulo que consentiu na morte de Estevão. Segundo o relato de Pedro, foi Paulo responsável pela morte de Tiago. Segundo o relato dos pais da igreja, foi só um dentre eles, um tal de tintureiro, que podia muito bem ser Paulo. E segundo Joséfo, é o único que difere nesse ponto, ele fala que foi um tal de Anano, que era quem estava exercendo o sumo sacerdócio na época, que podia ser Ananias. É a única divergência. Mas esses 3 relatos aqui coincidem com que Paulo estava presente. E um detalhe também é que não foi só o tal de Tiago, tinham outros discípulos, o que é omitido pelo relato de Atos. Será que são a mesma história? Eu acho bem provável. Lucas menciona Tiago ainda em capítulos diferentes de Atos, capítulos mais para frente. Mas será que esses relatos de Lucas são verdadeiros? Ou será que Lucas não estava apenas tentando encobrir que Paulo foi um participante ativo na morte de Tiago? Aí Lucas, para não deixar muito feia essa história, né, para não ser tão constrangedor, ele falou, não, aqui ó, Paulo ainda encontrou com Tiago várias vezes lá no livro de Atos. Será? Será que Lucas não transformou a morte de Tiago na morte de Estevão? Será que essa história aqui que Lucas narra não é na verdade a morte de Tiago? Aí Lucas mudou o personagem e deu uma resumida na história para não ficar tão pesada, justamente para tentar abrir espaço para Paulo, né, no Novo Testamento, para não deixar tão suja a imagem de Paulo? Eu acho bem provável, porque nós temos aqui 3 testemunhos de um tal de Tiago que morreram, e esses 3 testemunhos são muito parecidos com o testemunho do Estevão. O que vocês acham? Analise aí e tirem suas conclusões, ok? Paz a todos.